Bom, a gente vai implementar aqui a procedure de remoção de cargo do banco de dados. Então, aqui no projeto, eu vou no pacote Database, com o botão direito em cima do pacote Database, eu vou criar um novo arquivo SQL. Esse novo arquivo SQL vai se chamar P de procedure, delete, cargo. Vou copiar o nome dessa procedure, porque a gente vai precisar dela na implementação. Então, a gente vai ver a documentação aqui da procedure no MySQL. Vou utilizar o delimiter, porque depois a gente vai exportar esse arquivo todo para um único arquivo SQL. Esse delimitador aqui é o que define o início e o fim de cada procedure, tá? Então, a gente vai ter um delimitador. A gente vai apagar a procedure caso ela já exista no banco de dados. O comando para isso é drop no MySQL procedure if exists e o nome da procedure na frente, certo? Então agora a gente vai criar a procedure, já que o MySQL ele não sobrescreve toda vez que a gente dá um create procedure. Então a gente precisa primeiro apagar e depois criar a procedure. A declaração da procedure é create procedure P delete cargo e a gente vai ter um parâmetro de entrada, tá? Então, a gente vai ter uma entrada que a gente vai chamar de P ID. A gente vai generalizar porque todos têm chave primária, né? Que vai ser do tipo inteiro. E aí a procedure tem o início e o fim. E aqui a gente vai implementar a regra da procedure, tá certo? Então, a gente vai ter que declarar uma variável de exceção, né? Vou colocar o comentário. Variável para controle de escável de vai ser uma variável chamada xc, que ela é do tipo small int ou inteiro. E aliás, small int é o que a gente pode considerar aqui numa SQL como booleano. Ele só aceita 0 ou 1. E por padrão, ela vai inicializar com 0, ou seja, não há nenhuma exceção acontecendo, né? E a gente vai colocar agora um manipulador de exceção a SQL, certo? Caso aconteça alguma exceção a SQL, a variável xc vai receber o valor 1. Então, a gente vai declarar um manipulador para SQL exception, onde xc vai receber caso ocorra. Então a gente inicia a transação. Depois de inicializada a transação, a gente dá um comando de delete cargo ID, que é a coluna de chave primária, seja igual ao parâmetro de entrada da procedure que a gente chamou de PID. Então, essa é a condição de remoção de cargo. Daí,
a gente vai fazer agora o controle, a verificação da variável de exceção. Então, seja igual a 1, então a gente vai dar um comando rollback. Esse comando rollback é a possibilidade de desfazer a remoção de registro, já que a gente está trabalhando com controle de transação no MySQL. Então, ele desfaz essa remoção de registro, né, essa tentativa de remover o registro, e a gente vai devolver uma mensagem aplicação, uma linha com algumas informações, né? Então, a gente vai dar um select, a variável PID, como uma coluna, né? O alias dela vai ser ID. A gente vai devolver uma string, assim, ó, erro, né? As type, que eu vou definir como tipo de mensagem que está retornando do banco de dados. E um texto, né, uma mensagem. Ocorreu um erro ao remover o cargo SMSG, que a gente padronizou essas 3 colunas, retornam do procedure. Não há exceção, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um commit, porque foi uma remoção bem sucedida no banco de dados. Como tipo de operação, o que ocorreu no banco de dados, a gente vai mostrar assim a carga, né? E daqui a gente vai terminar o if, end, if. A gente finaliza o teste de exceção aqui. Então, eu vou selecionar aqui o banco de dados da locadora de veículo, que está no nosso banco de dados localhost. Eu vou selecionar como banco de dados default o banco locadora veículo e vou executar no servidor essa procedure. Ele vai executar aqui. Ocorreu um erro aqui, ó, no início da transação. Declaração de exceção aqui, faltou colocar a palavra reservada set, quando ocorreu uma exceção SQL. Executei. Agora a procedure está no banco de dados. Se a gente verificar aqui, ó, no banco de dados locadora veículo, a gente tem uma segunda procedure que é a p delete cargo. Então vamos rodar alguns comandos SQL para verificar se a procedure realmente está funcionando, tá? Eu vou fazer aqui um select, asterisco cargo, vai listar para mim. Aí ele listou 6 cargos, né? Então eu vou chamar a procedure p delete cargo. Aqui, ó, 7, que é um valor de ID que a gente não tem. A gente vai até o ID 6. Então eu vou ver o que retorna do banco de dados quando eu rodo esse comando, ó. Ele retornou cargo removido do MySQL. Ele não fez distinção de restrição aí. O que ocorre é que para isso, para o MySQL, não é considerada exceção, né? Não houve erro de SQL, não há sintaxe errada. Então a gente tem que tomar cuidado na aplicação para que não seja passado um valor de chave primária que não exista no banco de dados, por causa da opção da gente utilizar uma SQL, tá? Então quando eu seleciono de novo aqui, ó, todos os cargos estão ali, obviamente, porque eu não tenho cargo 7, tá? Quando eu venho aqui e coloco... Esse tratamento não é feito no banco. Não, esse tratamento não vai ser feito no banco, Zé, porque a gente vai fazer
com que a aplicação garanta que a gente não passe um valor de chave primária que não exista no banco de dados. O MySQL para esse tipo de implementação, ele é um pouco fraco, né? A gente precisaria de uma procedure um pouco mais, mais implementada. Mas isso daqui vai resolver o nosso problema. Depois eu vou explicar por que lá na interface, tá bom? Na remoção de cargo aqui, ó, vou tentar remover o cargo 6, que é o cargo que a gente fez na última aula, o de teste, né? Então eu vou executar essa procedure de deleção de cargo. Ele mostrou ali, ó, sucesso, o cargo foi removido. E quando eu dou um select em todos os cargos no banco de dados, ele só listou para mim 5. Ou seja, ele removeu o registro cujo ID seja 6, tá certo? Então, essa é a procedure de remoção de cargo. Eu vou deixar ela no chat para vocês implementarem, tá bom? E por hoje é isso. Amanhã a gente vai fazer a implementação da remoção desde a interface até a persistência da remoção do registro